já aceitou coisas demais porque não conseguiu dizer não para alguém? Ou acabou se sentindo culpado depois de negar um favor? Se isso já aconteceu ou acontece, esse vídeo é para você. O meu nome é Catiele, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a dificuldade em dizer não. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o tema é sobre a dificuldade em dizer não e é um tema que eu senti na pele durante muito tempo. Eu tive muita dificuldade em dizer não e me posicionar em algumas situações, principalmente em relação a favores ou convite para alguns lugares, e quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. É lugar que a gente não queria ter ido e a gente acaba tendo que ir porque disse sim. Às vezes é se comprometer com um monte de coisas, um monte de favores e a gente nem tinha tempo para isso, mas acaba precisando fazer porque a gente se compromete ali com o sim que a gente deu. E uma coisa que é muito comum de acontecer é que a pessoa que tem essa dificuldade em dizer não acaba negligenciando os próprios compromissos, as próprias coisas e atividades que tinha para fazer, para acabar ali se comprometendo a fazer aquilo que ela teve que dizer sim ali na hora porque não conseguiu dizer não. A dificuldade em dizer não está relacionada a vários fatores e alguns deles são o medo do julgamento do outro, né, caso negue o pedido, a necessidade de aprovação, de validação e a necessidade de agradar. E isso acaba sendo muito chato porque mesmo que às vezes a intenção seja boa, né, em ajudar, às vezes a gente pode acabar se sentindo até com raiva, né, por ter aceitado tantas coisas e inclusive, né, quando vem pela motivação aí na necessidade de validação, de afirmação, aprovação, né, do outro, a gente pode até sentir raiva porque pode ser que aconteça aquela coisa assim, né, poxa, fiz de tudo, mas não agradeceu, não me validou, não elogiou como eu achei que ele deveria. Como eu falei, a dificuldade em dizer não, a dificuldade em se posicionar, ela vem de vários fatores. E para que a gente possa entender o que me motiva, né, a ter essa dificuldade, o que faz com que eu não consiga me posicionar, a gente precisa entender o que eu tenho, qual é a interpretação que eu tenho desse não. O comportamento ele é influenciado pela emoção, pelo nosso sentimento ali no momento, que é também influenciado pelo pensamento, pela interpretação que a gente faz ali da situação. Então, para que a gente possa tentar entender, né, de onde vem essa motivação, o que faz com que eu tenha essa dificuldade em dizer não, vou trazer aí um exemplo de uma situação em que a gente não consegue negar aí um favor, para que a gente possa botar em prática. Vamos pensar que uma amiga veio e te pediu um favor. Estava cheia de compromissos, estava com a agenda cheia, não tinha tempo para isso, mas não conseguiu negar o pedido. Aqui, o comportamento vai ser o não conseguir me posicionar. Esse vai ser o comportamento, tá? O sentimento, se a gente parar para pensar, poderia ser um desconforto, poderia ser até uma ansiedade. E o pensamento por trás disso, a gente vai trazer aí um exemplo que poderia ser ia ficar um clima chato. Aí, nessa situação, a gente vai fazer a seguinte pergunta: por que ficaria um clima chato? Pode ser que a gente traga aí uma resposta de a amiga iria ficar chateada comigo. Se existir essa resposta por trás dessa falta aí, né, de um não, a gente pode entender que é a necessidade de agradar, porque se a amiga vai ficar chateada comigo, então eu não vou conseguir agradar ela. Nisso a gente pode entender que o medo, né, de desagradar essa amiga foi a motivação, através do pensamento de que a amiga poderia ficar chateada. O sentimento na situação foi se sentir desagradável, né, ansiosa, e o comportamento então foi o de aceitar aquele pedido de ajuda. Essa então é uma maneira bem importante para a gente começar a entender o que faz com que eu não consiga negar um pedido, com que eu não consiga dizer não. Porque como eu disse, cada um vai ter uma interpretação diferente desse posicionamento. E a gente vai precisar entender qual aí o pensamento por trás dessa situação. No livro Essencialismo, o autor traz algumas reflexões para a gente conseguir pensar melhor aí esse tipo de posicionamento. E eu trouxe 3 delas para te ajudar a repensar antes de tomar aí uma decisão. Primeiro, separe a decisão do relacionamento.
Porque normalmente a gente comete esse erro de misturar as coisas. Então a gente sente que ao momento em que a gente vai negar o pedido, a gente está negando a pessoa, a gente está dizendo não para ela. Mas na verdade a gente só está negando o pedido e não a pessoa em si. Segundo, dizer não não é necessariamente dizer a palavra. Existem outras maneiras que a gente pode dar um não aí mais sutil, sem necessariamente falar um não com todas as letras. E eu vou trazer aí pelo menos uns 2 exemplos para a gente pensar. Primeiro exemplo, agradeço pelo convite, mas a minha agenda está ocupada. Segundo, fico muito feliz por você ter pensado em mim, mas nesse dia eu tenho um outro compromisso e eu já tô com a agenda cheia. Terceiro, concentre-se no que você vai perder. É muito comum que a gente aceite as coisas sem pensar o que a gente tinha antes para fazer, quais os compromissos a gente tinha, e é nessas horas que a gente acaba negligenciando os nossos compromissos e colocando dos outros ali em primeiro lugar, e acaba que a gente fica um pouco saturado. Então, quando a gente concentra no que a gente vai perder, no que a gente já tem ali, que a gente vai precisar deixar de fazer para se comprometer a esse novo compromisso, é mais fácil que a gente tome uma decisão mais assertiva. Agora que a gente já falou sobre como começar a identificar o que faz com que a gente não tenha esse posicionamento, e também já falamos sobre algumas reflexões para te ajudar a pensar antes de tomar uma decisão, eu trouxe aqui 5 dicas para te ajudar a começar a se posicionar e deixar isso um pouquinho mais fácil. Primeira dica: pausar. Pausar antes de responder aquele pedido vai fazer com que você reflita melhor as condições que você tem para arcar com aquilo. É muito comum que a gente responda um sim em segundos, mas a gente se arrependa dele durante dias. Então, antes de você dar uma resposta, você vai pausar e pensar se você quer e consegue aceitar aquele pedido. Segunda dica: deixar para depois. Uma tática ótima que, assim como a pausa que a gente falou antes, ajuda a refletir um pouco essa decisão, é deixar para depois. E o que é, né, o deixar para depois? Nada mais é do que a gente falar para essa pessoa, esperar um pouco, que a gente vai dar essa resposta depois. Então a gente pode às vezes usar olha, muito obrigada por esse convite, só que eu preciso olhar na minha agenda se não tem algum compromisso já nesse dia. Aí depois eu te retorno. Isso faz com que aquele momento não seja tão desagradável do não, porque pode, por exemplo, fazer isso e depois dizer não para ela por uma ligação, por uma mensagem, isso pode se tornar um pouco menos desagradável, como te dá tempo para pensar se tu realmente quer ir nesse local, se tu quer aceitar esse convite, se tu vai poder ajudar essa pessoa nesse dia. A terceira dica é não mas. O não mais consiste em a gente amaciar esse não e não ficar tão constrangedor a gente só falar que não e depois fica aquele silêncio. Então a gente vai usar mais ou menos assim: infelizmente eu não consigo ir nesse dia, mas a gente pode combinar um outro dia para se encontrar de novo. O que você acha? Essa maneira é uma maneira legal de falar não, porque ela não é simplesmente um não, né? Ela é um não, mas deixa aí uma continuidade de, quem sabe, ajudar uma outra hora, fazer algo depois. Quarta dica é indicar alguém. Na hora que a pessoa tá pedindo ajuda pra gente, às vezes ela necessariamente nem quer a nossa ajuda. Ela só quer uma ajuda, né? Então, a gente pode, nesse momento, falar pra ela, né, que a gente não consegue e tudo mais, mas já indicar alguém que possa ajudar ela com isso. Então, a gente pode pensar num exemplo assim: alguém te chamou pra dar uma palestra. Pode chegar pra ela e falar: olha, infelizmente eu não vou conseguir nessa data, ou talvez eu não tenha, né, o conhecimento sobre esse assunto, mas a fulana pode te ajudar com isso. E daí tu já consegue ajudar essa pessoa, porque já vai ter uma outra opção aí para ela pedir ajuda, e nega o pedido. A quinta e última dica é repetir. E nada mais é do que simplesmente repetir a resposta. Às vezes pode ser que a pessoa insista um pouco, e às vezes não é nem por mal. Ela só pode, a gente vai negar a resposta, ela vai dizer: mas tem certeza que tu não pode ir mesmo? A gente pode simplesmente repetir aquilo que a gente já falou. Se fosse no caso da agenda, a gente diria: olha, eu sei, mas infelizmente, como eu te disse, eu não sei se eu vou ter esse dia disponível, então eu vou precisar olhar na agenda e depois eu te retorno. E repete aquilo ali quantas vezes for necessário até que a pessoa entenda.
Então, gente, essas foram as dicas aí do vídeo de hoje. Eu espero te ajudar a se posicionar um pouco melhor. Eu sei que é difícil se posicionar, mas o importante é a gente sempre buscar estar se desenvolvendo e tentando, dando novos passos que melhoram. Eu espero que esse vídeo te ajude a se posicionar melhor. E se você conhece alguém que também tem essa dificuldade, já aproveita e encaminha para ele. Aproveita também, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal.